Segundo dia de evento, tem muita coisa para acontecer aqui hoje. O Incoday 2020 é um evento internacional promovido pela Brafip em parceria com o Sebrae e está aqui como uma vitrine para apresentar para vocês ideias inovadoras. E falando nisso, aqui hoje vamos conhecer 13 ideias selecionadas pela Brafip. E você que está em casa participando, acompanhando tudo, vai poder votar na melhor ideia. E para explicar um pouco como vai acontecer essa votação, quero convidar aqui o presidente da Brafip, o senhor Roberto Maier. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal que está aqui no auditório, pessoal que está assistindo a gente pela internet. A minha fala aqui vai ser breve, apenas para explicar como é que vai funcionar esse processo de votação. Avança, por favor. Mais um. O nosso evento aqui, para quem não acompanhou a gente ontem à noite, um evento aí que conta com o apoio de inúmeras entidades aqui da cidade, as entidades que compõem a Brafip e apoio aí de entidades de diversos lugares do mundo. Bem, o nosso evento hoje, ele é a coroação da chamada de Ideias 2020, cujo prazo de participação fechou no dia 8 de setembro. E, a partir dessa data, então, nós começamos o processo de avaliação das ideias. A primeira etapa, que já foi feita, é que, pelos voluntários da Brafip, mais alguns convidados externos, porque a gente recebeu muitas ideias esse ano, e que gerou, então, essa lista aí de 13 ideias que vão ser apresentadas hoje, e cuja avaliação será feita, então, pelo público, tanto o público que está aqui no auditório presencialmente, quanto vocês que estão acompanhando a gente pela internet, de qualquer lugar do mundo. Muito rapidamente aqui, vocês podem ver os critérios que foram utilizados na avaliação que foi feita internamente pela Brafip para selecionar, dentre aquelas centenas de ideias, as 13 que vão se apresentar hoje. Para garantir que essas avaliações sejam todas o mais uniforme possível, nós fizemos um trabalho aí de definição dos critérios de forma bem precisa e objetiva. Então, nós trabalhamos com uma escala de 7 níveis, nós numeramos aqui de 0 a 6, e para cada critério, nós descrevemos 3 situações, que correspondem a uma avaliação média, uma avaliação alta e uma avaliação baixa. Os outros valores, entre baixo e médio, nós consideramos nota 2, entre médio e alto, nota 4, e mais que alto, aquela questão que vocês avaliarem como extraordinária, nós consideramos 6, e menos que baixo é 0. A gente supõe que as ideias foram selecionadas, não devem ter nota 0, porque senão não teriam chegado neste momento. Mas os critérios foram elaborados desta maneira. E o que eu vou fazer agora, rapidamente, é mostrar para vocês quais são os critérios que todos vocês, independentemente de onde estiverem, vão utilizar para avaliar as ideias. Então, são esses 4 critérios aqui. Eu vou detalhar cada um deles com um slide. Nós temos aí 3 critérios de avaliação da ideia propriamente dita, e o último critério referente à forma como ele está sendo apresentado. Então, no caso aqui, o primeiro critério
de avaliação hoje é o estágio de desenvolvimento. Nós temos aqui, então, o protótipo como nível médio. Nós temos algo funcionando como alto e baixo se estiver na fase de experimentação. Nós temos as tecnologias envolvidas, que podem ser, então, em nível médio, tecnologias consideradas avançadas, mas que já estão disponíveis no domínio corrente, isto é, quem quiser pode usar. Consideramos nível baixo as tecnologias convencionais e bem conhecidas, e nível alto, quando se tratar de tecnologias avançadas, ou que ainda não são conhecidas, ou inovadoras, que foram produzidos pela própria equipe que trabalhou, ou algum parceiro, né, do desenvolvimento da ideia. A terceira questão diz respeito ao mercado onde a ideia se aplica. Nós queremos, obviamente, priorizar aquelas ideias que tenham um potencial de gerar uma empresa de sucesso no mercado em expansão. Por isso, aqui a descrição do critério alto. Quando o mercado for pouco expressivo, estiver com tendência de queda, a gente considera, então, nível baixo para a avaliação do mercado. E, por último, nós temos a questão do pitch, como que foi feita a apresentação. Se quem está falando teve uma performance razoável, muito boa ou fraca. Esses são os 3 níveis, baixo, médio e alto, para esse critério. Então, vocês vão ter que, para cada ideia que a gente apresentar, avaliar por esses 4 critérios. E para operacionalizar isso, nós temos aqui, então, um sistema que permite a gente integrar tanto quem está aqui no auditório, como as pessoas que estão acompanhando o evento pela internet. Nos 2 últimos minutos da apresentação de cada ideia, vai ser apresentada na tela um QR Code como este, que vocês vão, então, poder focar nele para acessar o questionário com aquelas 4 perguntas e responder online, ok? Aí eu tenho algumas dicas para passar para vocês. A primeira dica, vocês podem experimentar agora. Este QR Code aqui é de uma ideia fictícia. Então, vocês podem abrir ele, verificar o questionário na tela, ele segue exatamente o que eu acabei de descrever, são as 4 perguntas, e vocês vão ter 2 minutos no final de cada pitch para fazer isso, ok? Algumas pontuações sobre esse processo. Aqui, neste slide, para fazer a apresentação e explicar, eu coloquei o QR Code o maior que deu. Mas como durante as falas dos pitches nós vamos ter a presença das pessoas na tela, em alguns casos, porque nós temos apresentadores remotos, ou porque teremos o final da apresentação na tela, o QR Code, na hora da votação, talvez esteja um pouco menor na tela. Então, para quem está aqui no auditório, a sugestão é que, para conseguir capturar o QR Code, dê zoom na tela. Isso vai facilitar com que o leitor do QR Code do celular de vocês interprete a imagem corretamente. Outra dica para quem está remoto com a gente. Quem está remoto, se estiver assistindo pelo computador, pode usar seu celular, focando o QR Code na tela do computador, exatamente como quem está aqui no auditório. Mas pode ser que algum de vocês que está acompanhando pela internet esteja apenas com o celular. E nesse caso, então a dica é a seguinte: quando aparecer o QR Code na tela, você dê um print na tela, salva o QR Code
e usa um aplicativo que leia o QR Code e, a partir da imagem, salva. Nós pesquisamos alguns e a gente recomenda na Play Store um chamado QR Leitor. Mas tem outros. Alguns celulares até já vêm de fábrica com essa funcionalidade. De qualquer maneira, vocês vão ter tempo aí para experimentar, porque na sequência aqui da minha apresentação, nós vamos ter aí, por questões de fuso horário, nós priorizamos na programação a participação das pessoas que já estão para ir dormir. Então, a primeira apresentação aqui, depois da minha, vai vir do Japão e depois vai vir da Europa. Então, durante essas duas apresentações, para quem ainda ficou com dúvida, eu sugiro que salve essa tela agora. Quem está aqui no auditório, fotografe e pode ir experimentando, então, ao longo dessas duas próximas apresentações. Ok? Só lembrar que esse processo vai ser, então, repetido ao final de cada um dos 13 pitches. Né? O sistema que recebe os votos, ele vai calcular para a gente a nota média de cada ideia, e no final do evento, essa média de cada ideia é que vai servir para a gente definir quem serão os premiados, os homenageados desta edição do IncoDay. Ok? Então, dessa maneira, nós estamos integrando aqui todo mundo que está presente aqui no auditório em Campina Grande e todo mundo que acompanha a gente pela internet, de qualquer lugar do planeta. Era isso que eu tinha aqui para colocar para vocês, para a gente começar o nosso dia de trabalho, então. Muito obrigado.